Livro Em Busca de Sentido, Parte 9. Irritabilidade. Até aqui descrevemos a apatia, a dessensibilização do íntimo que toma conta do prisioneiro durante sua estada no campo de concentração, fazendo sua vida psíquica baixar de modo geral a um nível mais primitivo, tornando-o objeto do destino ou do arbítrio dos guardas, destituídos de vontade, tanto que ele acaba cheio de medo de tomar nas mãos o seu destino, ou seja, de enfrentar decisões. A apatia tem ainda outras causas e não pode ser entendida apenas como mecanismo de autodefesa da alma, no sentido mencionado. Há também causas de natureza fisiológica. É o que vale também para a irritabilidade, a qual, além da apatia, representa uma das mais eminentes características da psique do prisioneiro. Entre as causas fisiológicas estão, em primeiro lugar, a fome e a falta de sono. Como qualquer um sabe, mesmo na vida normal, ambos os fatores tornam a pessoa apática e irritadiça. No campo de concentração, o sono insuficiente deve-se em parte aos insetos parasitas a proliferar livremente na mais inconcebível falta de higiene e a inimaginável concentração de pessoas nos barracões. Existe ainda outro fator a contribuir para a apatia e a irritabilidade, que é a ausência daqueles tóxicos da civilização que normalmente servem para atenuá-las. Isso é, a nicotina e a cafeína. Aumenta, assim, a propensão para a apatia e a irritabilidade. Além das causas fisiológicas, existem ainda origens psicológicas desse peculiar estado de espírito dos prisioneiros. Trata-se de certos complexos. É compreensível que a maioria dos prisioneiros seja atormentada por uma espécie de sentimento de inferioridade. Antes, cada um de nós havia sido alguém, ou, ao menos, julgava sê-lo. Agora, no entanto, é tratado literalmente como se fosse um ninguém. Não há dúvida de que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas, espirituais, não pode ser abalado pela situação do campo de concentração. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuirão um sentimento de autoestima tão bem firmado? Mesmo sem refletir muito sobre isso, sem que se conscientize disso, é natural que o prisioneiro mediano se sinta totalmente rebaixado. Na verdade, essa experiência somente se fazia sentir diante do contraste evidenciado na peculiar estrutura sociológica do campo de concentração. Refiro-me àquela minoria de prisioneiros que passava, a bem dizer, por gente importante, os capos e cozinheiros, os chefes de depósito e os policiais do campo. Em todos eles havia uma compensação do sentimento primitivo de inferioridade. É que esses não se sentiam rebaixados de maneira alguma, como a maioria dos prisioneiros comuns, mas sentiam-se como arrivistas. Alguns desenvolviam até um delírio de César em miniatura. A reação psíquica da maioria, ressentida e invejosa ao comportamento daquela minoria, se manifestava de diversas formas, às vezes também em piadas maldosas. Assim, por exemplo, um prisioneiro diz ao outro, referindo-se a um terceiro, que é um desses arrivistas: "Esse aí eu conheci quando era apenas o presidente de um enorme banco. Agora ele se promoveu a capo." Sempre que essa maioria dos rebaixados e a minoria dos arrivistas entravam em conflito, explodia a irritação, que logo chegava ao auge. Para esses conflitos, havia oportunidades mais que suficientes na vida do campo de concentração, a começar pela distribuição de comida. Aquela irritabilidade, de cujas origens fisiológicas diversas falamos acima, acaba por se potenciar com o acréscimo das causas psicológicas constituídas pelos complexos carregados de sentimentos de todos os envolvidos. Já não causa surpresa que o acúmulo assim originado acabe em pancadaria entre os prisioneiros. Aquele reflexo que, a partir de uma sensação de raiva,
extravasa-se no golpe físico, já está basicamente pré-condicionado pelos frequentes espancamentos que o recluso testemunha a cada instante. Eu mesmo passei repetidas vezes pela experiência de sentir a mão solta, prestes a perder o controle quando, faminto e tresnoitado, era acometido de raiva súbita. Entre outras razões, eu estava tresnoitado porque durante determinado período pudemos fazer fogo para aquecer o nosso barracão de chão batido que servia de galpão de tifo. E precisávamos cuidar que não apagasse o fogo no fogareiro durante a noite. Aqueles entre nós que ainda estavam em condições relativamente boas eram obrigados a participar de um serviço noturno destinado a atender ao fogão. Apesar de tudo, foram horas das mais difíceis as que vivi quando, em plena noite, enquanto os outros dormiam ou deliravam de febre, eu me estirava no chão batido, frente ao pequeno fogão do barracão, cuidando do fogo naquelas horas do meu turno, assando umas batatas furtadas nas brasas do carvão igualmente furtado. Porém, tanto mais tresnoitado, apático e irritadiço a gente se sentia no outro dia. Na época, eu trabalhava como médico no setor de tifo. Pouco antes da nossa libertação, eu tinha que substituir ainda o chefe de bloco, que estava doente. Consequentemente, eu era o responsável perante a administração do campo pela higiene no barracão, na medida em que se podia manter qualquer higiene dentro daquelas circunstâncias. A pretensa inspeção periódica do barracão tinha por objetivo não verificar as condições higiênicas, mas sim nos torturar. Mais alimento ou um pouco de medicamento teriam dado efeito, mas o que lhes importava era apenas que não houvesse uma palhinha no corredor e que os esfarrapados, encardidos e empiolhados cobertores dos enfermos apresentassem um alinhamento perfeito ao pé da cama. Uma vez anunciada a inspeção, eu tinha de cuidar que o chefe ou subchefe do campo de concentração, ao enfiar a cabeça pela porta do nosso barracão para dar uma espiada em seu interior, não percebesse sequer uma palha, nem resto de cinza na frente do fogão. A inspeção não se importava com a sorte das pessoas que habitavam aquele buraco. Importante era que eu tirasse da cabeça raspada o barrete de prisioneiro, batesse os calcanhares e anunciasse em tom marcial: barracão de enfermaria, 52 doentes de tifo exantemático, 2 enfermeiros e um médico. E já iam embora os inspetores. Mas até que eles viessem, e costumavam vir muitas horas depois de anunciado ou simplesmente não vinham, eu me via forçado a ficar constantemente arrumando cobertores, catando palhas que caíam dos catres e, para completar, ralhar com os pobres diabos que quisessem comprometer, no último momento, toda aquela ordem e limpeza aparente, pois a apatia e a insensibilidade, ainda mais acentuadas nos acometidos de febre, os faz reagir apenas quando se grita com eles. Mas até isso muitas vezes não adianta, e então é preciso controlar-se com o maior esforço para não acabar batendo em alguém. Esse descontrole pode ocorrer facilmente, pois a própria irritabilidade aumenta demasiadamente face à apatia dos outros, e mais ainda diante do perigo em que ela coloca a gente quando de uma inspeção iminente. Título: A liberdade interior. Essa tentativa de descrição psicológica e explicação psicopatológica dos traços típicos com que a estada mais demorada no campo de concentração marca a pessoa parece dar a impressão de que, afinal de contas, a alma humana é clara e forçosamente condicionada pelo ambiente. Na psicologia do campo de concentração, é precisamente a vida ali imposta e que constitui um ambiente social todo peculiar que determina, ao que parece, o comportamento da pessoa. Com razão se poderão levantar objeções e perguntar: onde fica a liberdade humana?
Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é de que um resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Seria a pessoa apenas o produto aleatório de sua constituição física, da sua disposição caracterológica e da sua situação social? E mais particularmente, será que as reações psíquicas da pessoa a esse ambiente socialmente condicionado do campo de concentração estariam de fato evidenciando que ela não pode fugir às influências dessa forma de existência a quais foi submetida à força? Precisa ela necessariamente sucumbir a essas influências? Será que ela não pode reagir de outro modo às condições de vida reinantes no campo de concentração? Podemos dar resposta a essa pergunta tanto baseados na experiência como em caráter fundamental. A experiência da vida no campo de concentração mostrou-nos que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Há suficientes exemplos, muito deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação, e que continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior como interior. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali uma última lasca de pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. A cada dia, a cada hora no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior, uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. A partir desse último ponto de vista, também a reação psíquica dos internados nos campos de concentração, em última análise, somente pode ser interpretada como algo mais que mera expressão de certas condições físicas, psicológicas e sociais. Por mais que todas elas, seja a falta de calorias, seja a deficiência de sono, sejam os mais diversos complexos psíquicos, pareçam sugerir que a decadência da pessoa esteja vinculada à lei normativa de uma psique típica do campo de concentração. Aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo em que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará sendo, em sentido espiritual, um típico prisioneiro de campo de concentração, ou então uma pessoa que também ali permanece sendo ser humano e conserva sua dignidade. Dostoiévski afirmou certa vez: "Temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento." Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se ficava conhecendo aquelas pessoas tipo mártir, cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior.
a liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar. Permite-lhe, até o último suspiro, configurar a sua vida de modo que tenha sentido, pois não somente uma vida ativa tem sentido, em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite à pessoa realizar valores na experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente e em termos de experiência, mas que reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre o seu ser. Faz muito que o recluso está privado de realizar valores criativos, mas não se encontra sentido apenas na realização de valor de criação e de experiência. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. A maioria preocupa-se com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia era outra: será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, e, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. Título: O Destino, um Presente. Pela maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o seu sofrimento e se lhe impõe, revela a si mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou na luta levada ao extremo pela autopreservação, pode esquecer a sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento, ou não. Ninguém pense que as reflexões estão distantes da realidade da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes e à altura dessa elevada proposta, pois poucos foram os que no campo de concentração mantiveram sua plena liberdade interior e puderam alçar-se à realização daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. E mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunho para o fato de que a pessoa interiormente pode ser mais forte do que o seu destino exterior, e isso não somente no campo de concentração. Sempre e em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar sua situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. Tomemos o caso dos doentes, particularmente os incuráveis. Li certa vez a carta de um paciente relativamente jovem, comunicando ao seu amigo que acabara de ficar sabendo que sua vida não duraria muito mais e que mesmo uma operação não o salvaria. Mas escrevia ainda nessa carta que justamente agora se lembrava de um filme no qual um homem encarava sua morte com disposição, dignidade e coragem. Naquela ocasião, quando assistiu ao filme, esse nosso paciente pensara que só pode ser um presente do céu caminhar em direção à morte com essa atitude,
de cabeça erguida, e agora, escrevia ele, seu destino lhe dera essa chance. Anos atrás vimos outro filme, Ressurreição, baseado num romance de Tolstói. Quem então não pensou a mesma coisa? Que destinos grandiosos! Quão grandes personalidades! Nós, de certo, não teremos um destino tão glorioso, e por isso jamais poderemos alcançar semelhante grandeza humana. Terminada a sessão de cinema, íamos tomar um café, comer um sanduíche e acabávamos com essas estranhas ideias metafísicas que, por um momento, haviam cruzado nosso pensamento. Mas quando a gente mesmo se via colocado perante um destino grandioso, quando a gente mesmo se defrontava com a decisão de fazer frente ao destino com grandeza interior própria, já tínhamos esquecido aqueles propósitos pouco sérios e acabávamos falhando. Para um ou outro de nós, entretanto, talvez tenha chegado o dia em que estava novamente sentado no cinema, assistindo ao mesmo filme ou a um filme semelhante, enquanto que interiormente assistia a um outro filme, lembrando-se daquelas pessoas que realizaram em sua vida tudo isso e mais ainda do que o pode mostrar uma produção cinematográfica de cunho sentimental. Quem sabe, então, nos ocorre esse ou aquele detalhe dessa ou daquela história da grandeza interior de determinada pessoa, como, por exemplo, a história de uma mulher jovem morrendo no campo de concentração da qual fui testemunha. A história é singela, não há muito o que contar, e mesmo assim ela soará como que inventada, de tão poética que ela se me afigura. Essa jovem mulher sabia que teria que morrer nos próximos dias. Quando falei com ela, ainda assim estava bem disposta. Sou grata ao meu destino por ser assim tão duro comigo. Foi o que ela me disse textualmente, pois em minha vida burguesa anterior, eu tive tudo o que quis e minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Em seus últimos dias, ela estava completamente ensimesmada. Essa árvore ali é a única amiga em minhas solidões, disse-me ela, apontando pela janela do barracão. Lá fora, um castanheiro estava em plena florescência e do catre da enferma podia-se enxergar pela pequena janela do barracão da enfermaria um único ramo verdejante com 2 flores. Com essa árvore eu converso muitas vezes, disse ela. Fico meio desconectado, sem saber como interpretar suas palavras. Estaria ela sofrendo de alucinações ou delírios? Por isso lhe pergunto se a árvore também lhe responde. E o que ele estaria dizendo? Respondeu-me. Ela me disse, estou aqui, eu sou a vida eterna. Título, Análise da existência provisória. Dissemos acima que a razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa do campo de concentração não está nas causas psicofísicas enumeradas, no fato de se originar, em última análise, numa livre decisão. Isso queremos detalhar a seguir. A observação psicológica dos reclusos no campo de concentração revelou que somente sucumbe às influências do ambiente do campo em sua evolução de caráter aquele que entregou os pontos, espiritual e humanamente, mas somente entregava os pontos aquele que não tinha mais em que se segurar interiormente. Em que deveria e poderia consistir esse apoio interior? Eis a nossa questão. Os relatos e as descrições de casos vividos por ex-prisioneiros concordam em que o mais deprimente era o fato de o recluso geralmente nunca saber quanto tempo ele ainda teria que passar no campo de concentração. Ele não conhece o prazo para a libertação. Esse se entrava em cogitação. O que não acontecia no nosso campo era tão indeterminado que, na prática, a duração do confinamento não só era impossível de se conhecer, mas podia ser considerada ilimitada.
Um conhecido pesquisador na área de psicologia apontou certa vez para o fato de que a forma de existência no campo de concentração poderia ser caracterizada como uma existência provisória. De nossa parte, precisamos complementar essa caracterização, dizendo que a existência do prisioneiro no campo de concentração pode ser definida como provisória sem prazo. Ao chegar a um campo de concentração, os recém-internados geralmente pouco sabiam sobre as condições ali vigentes. Os que voltavam tinham que se calar, e de certos campos jamais alguém regressara. Ao pôr os pés no campo, entretanto, alterava-se o cenário interior. Com o fim da incerteza também já chegava a incerteza do fim. Não se podia prever quando chegaria ao fim essa forma de existência, se é que jamais sucederia. Como se sabe, o termo latino finis tem dois significados, fim e meta. A pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver em função de um alvo. Ela também não consegue mais existir voltada para o futuro, como o faz a pessoa numa existência normal. Concomitantemente, altera-se toda a estrutura de sua vida interior. Começam a aparecer sinais de decadência interior, como os conhecemos também de outras áreas de vivências. Numa situação psicológica idêntica, encontra-se, por exemplo, o desempregado. Também sua existência se tornou provisória e também ele, de certo modo, não pode viver voltado para o futuro, em função de um alvo nesse futuro. Pesquisas psicológicas sistemáticas junto a mineiros desempregados permitem analisar os efeitos desse modo deformado de existência sobre a percepção do tempo, sobre o tempo interior ou o tempo de vivência, como se o denomina na psicologia. No campo de concentração era assim. Um breve período de tempo, por exemplo, um dia, preenchido por incertezas e violências a todo momento, parecia interminável. Um período mais longo, entretanto, digamos uma semana, preenchido com a monotonia diária, parecia transcorrer com rapidez incrível. E meus companheiros sempre me davam razão quando dizia: no campo de concentração, um dia demora mais que uma semana. Tão paradoxal era essa percepção estranha do tempo. Nesse contexto, por sinal, vem também a lembrança as certeiras observações psicológicas de Thomas Mann em seu romance A Montanha Mágica, onde ele descreve a evolução de pessoas em situação psicológica análoga, tuberculosos internados em sanatórios, que igualmente não sabem quando receberão alta e ficam numa existência sem futuro, sem orientação para uma meta, assim como os tipos humanos confinados em campos de concentração. Um dos prisioneiros contou-me que, ao marchar numa longa coluna de reclusos recém-chegados indo da estação ferroviária para um campo de concentração, teve o sentimento de estar andando atrás de seu próprio cadáver. Tal a intensidade com que ele experimentou naquela ocasião sua absoluta falta de futuro, o qual o obrigou a encarar toda a sua vida exclusivamente sob a perspectiva do passado, como algo passado, como de um morto. Essa experiência de ser cadáver vivo ainda é aprofundada por outros momentos. Enquanto que na dimensão temporal se faz sentir o caráter ilimitado da detenção, faz-se sentir na dimensão espacial a limitação, o encarceramento. Aquilo que se encontra do lado de fora do arame farpado, muito cedo parece inacessível e finalmente irreal, de certo modo. Os acontecimentos lá fora, assim como as pessoas e toda a vida normal fora do campo, assumem um aspecto de certa forma fantasmagórico para aquele que está dentro do campo de concentração. Na medida em que essa pessoa puder lançar um olhar para fora, a vida ali será vista por ela como que por um falecido que olha do além para este mundo. Em relação ao mundo normal, o recluso, com o tempo,
se sentirá como se tivesse desaparecido para este mundo. Para quem entrega os pontos como pessoa, por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro, a forma de vida interior do campo de concentração acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado já falamos em outro contexto. Ela se presta para a depreciação do presente com os seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente, da realidade circundante, implica certo perigo. Isso porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A desvalorização total da realidade, oriunda da forma provisória de existência do recluso, acaba seduzindo a pessoa a entregar os pontos completamente e a abandonar-se a si mesma, visto que, de qualquer forma, tudo está perdido. Essas pessoas estão se esquecendo de que, muitas vezes, é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma. Em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração numa prova de sua força interna, elas não levam a sério a existência atual e depreciam-na para algo sem real valor. Preferem fechar-se a essa realidade, ocupando-se apenas com a vida passada. A vida dessas pessoas acaba se desvanecendo, em vez de alçar-se a um ponto alto justamente sob as dificuldades extremas da reclusão, para o que, em princípio, haveria a chance. Naturalmente, são poucas as pessoas capazes disso, mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançar uma grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, talvez jamais lhes tivesse sido concedida. Para os outros, entretanto, para nós do tipo médio e frouxo, passava a valer a advertência de Bismarck. A vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, quando na realidade já passou. Variando um pouco, poderíamos dizer que a maioria das pessoas no campo de concentração acreditava ter perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no campo: vegetar como os milhares de prisioneiros ou, como uns poucos, vencer interiormente.